O Leandro Rezende, ele foi a campo para ver como essa pesquisa bateu tanto entre os aliados de Bolsonaro como os de Lula. Vamos começar pelo presidente Jair Bolsonaro. Você falou com o vice-presidente nacional do PL, né, Leandro Rezende? Conta pra gente tudo. Isso, Luciana, eu falei com o deputado federal Capitão Augusto, ele é vice-presidente nacional do PL, e assim como o senador Flávio Bolsonaro e outros bolsonaristas, há uma visão de que os números do Datafolha não refletem a realidade, né? Existe um movimento na campanha bolsonarista de desacreditar o Instituto de Pesquisa. Só que há um entendimento de que é preciso fazer alguma coisa para que o presidente Jair Bolsonaro se torne mais competitivo e consiga ali enfrentar o ex-presidente Lula. O que ele me disse? Me disse que o Auxílio Brasil é uma prioridade para a campanha do presidente Jair Bolsonaro e que é preciso reforçar para o eleitorado que o presidente Jair Bolsonaro é o pai desse programa social. O Datafolha mostrou, por exemplo, que entre os beneficiários do Auxílio Brasil, o ex-presidente Lula está vencendo. Isso é um cenário que se repete há alguns meses e o Datafolha deste mês volta a mostrar isso, que o beneficiário do Auxílio Brasil está dando mais voto para o ex-presidente Lula do que para o presidente Jair Bolsonaro. Ele fez a avaliação, Luciana e Sidney, que eu até mencionei na entrada anterior, de que essa eleição é uma eleição diferente da de 2018, que é uma eleição que vai ser muito mais pautada pela economia do que pelo sentimento antipetista e do que pelo sentimento de luta contra a corrupção. Por isso que ele se ressente pelo fato do governo do presidente Jair Bolsonaro ter enfrentado uma pandemia da Covid-19, a gente ainda está nela, mas os efeitos, né, graves para a economia aconteceram principalmente ali em 2020 e ter que lidar agora com o impacto da guerra da Ucrânia, né? Isso tudo é muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro, só que o Capitão Augusto, vice-presidente nacional do PL, vê a necessidade de que se responda, que a campanha do presidente Jair Bolsonaro responda melhor a isso e que comece a divulgar melhor as relações do presidente. Para tirar eleitores de Lula, qual é a estratégia que o PL vai fazer daqui para frente? Começar a lembrar a população, segundo o Capitão Augusto, de como eram os governos do PT, ou seja, investir ali em lembrar o mensalão, lembrar o petrolão, é isso que vai fazer o PL daqui para frente. Tentar melhorar a economia de alguma maneira e mudar a narrativa para falar do passado petista. Ô, Leandro, eu vou te dar 3 palavras, você escolhe uma para resumir aí teu comentário. Atenção, apreensão ou mudança? Se der para resumir, é um pouco de apreensão e mudança, Luciano. Uma só não deu. Apreensão e mudança. Tá certo. Então agora vamos seguir com a análise para os aliados do ex-presidente Lula. Por lá, empolgou a pesquisa? Empolgou. Os petistas desde ontem já estão abertamente falando que o Datafolha mostra uma possibilidade real do Lula vencer no primeiro turno. Eu fui ouvir os outros partidos que compõem a aliança, sobretudo ali o PSB indicou o Alckmin, né, na vice. Eu procurei o Solidariedade, porque é um partido que já esteve no lado contrário ao PT, é um partido que foi favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Tem o Paulinho da Força, alguém que entende desses bastidores da política e saca muito de eleição também. O que Paulinho da Força me diz? Ele está endossando o coro dos petistas. Ele acha que realmente a pesquisa do Datafolha de ontem, que mostrou um cenário de estabilidade, mostra uma possibilidade real do Lula levar a parada no primeiro turno no dia 2 de outubro. Paulinho da Força me disse que os votos que podem fazer o Lula ganhar no primeiro turno são os votos que hoje estão sendo computados para o Ciro Gomes, do PDT. A lembrança que ele fez é a seguinte: olha, eu fui do PDT, Paulinho da Força me disse isso, e eu estou percebendo que os pedetistas estão progressivamente abandonando a candidatura do Ciro Gomes e que, por isso, até outubro já vai ter consolidado um movimento de saída da candidatura do Ciro para a candidatura do Lula, que vai possibilitar a vitória do petista no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, a campanha, acredita que a gente vai chegar num segundo turno. Eu conversei com marqueteiros ligados ao PDT do Ciro Gomes também, que fazem
fazem essa avaliação, que essa é uma avaliação de dois turnos. Mas, como a gente está vendo, lá na campanha do PT existe uma crença de que essa parada dá para se resolver ainda no primeiro turno, que a eleição termina no dia 2 de outubro. É um sentimento que o PT falava veladamente e que agora, depois desse Datafolha, que mostra um cenário bem parecido com o mês de maio, há uma empolgação mais pública, né? O PT está falando mais abertamente em vencer a eleição no primeiro turno.